Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, e aqui a gente vai fazer uma análise política e jurídica para você de tudo que está acontecendo no Brasil. No último vídeo, eu costumo passar por várias matérias de forma rápida e sucinta para que você fique bem informado e entenda o que realmente está acontecendo. Então, bora lá? Vem comigo. Primeira matéria que eu trago para vocês é do antagonista. Pessoal, presta atenção. Após a invasão dos poderes que aconteceu no domingo, a popularidade de Bolsonaro caiu ao pior nível. Um índice de estudo foi feito em relação ao Bolsonaro, tá? É o chamado IPD, Índice de Popularidade Digital, e foi medido pela Quaest e mostrou que o desempenho do ex-presidente era de 21 pontos na quarta-feira, ou seja, o menor de todos os tempos. Eu tenho percebido uma coisa aqui nos comentários. Muita gente faz questão de deixar nos comentários que não quer e não gosta de ser chamado de bolsonarista, que é patriota, não é bolsonarista. A popularidade de Bolsonaro começou a cair principalmente quando Bolsonaro foi embora para os Estados Unidos e chegou a ser chamado de traidor, de fujão, de covarde. Hoje, a deputada Bia Kicis estava fazendo uma live e pessoas que estavam próximas, que estavam inclusive presas lá no ginásio, começaram a questionar onde estava Bolsonaro, por que o Bolsonaro tinha os abandonado. Depois dos atos que ocorreram, Bolsonaro também simplesmente deu um pronunciamento onde ele falava que ele não concordava com nada daqueles atos. E isso chegou a enfurecer muitas pessoas. E por fim, o que mais pegou em relação ao Bolsonaro, e eu tive conversando com pessoas que me narraram isso, é que Bolsonaro não falou nada sobre o descaso que estava acontecendo com todas aquelas pessoas que estavam acampando há mais de 72 dias e estavam presos no ginásio. Mas o que me importa é o seu pensamento, a sua opinião. Você ainda acha que Bolsonaro pode ser um líder para a nossa nação e retornar em 2026? Ou você acha que não? Que para você, Bolsonaro não tem mais condições de liderar o Brasil e que, por fim, acabou realmente abandonando a nação? Coloca no seu comentário, que é muito importante. Mas se tem alguém que tem uma popularidade baixa também, principalmente entre os patriotas, eu posso citar que é Alexandre de Moraes. Ontem, em uma entrevista, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, falou que a culpa de tudo que está acontecendo no Brasil é sim do Alexandre de Moraes, que vem tomando decisões de forma até ditatorial. Inclusive, ele citou em uma entrevista a questão dele ter retirado os poderes de Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, que foi eleito democraticamente pelo voto do povo do Distrito Federal. Então, Marco Aurélio fez várias e várias críticas. Inclusive, ele falou que a responsabilidade dos atos que aconteceram em domingo, no dia 8, não foram responsabilidade do Bolsonaro. Até porque Bolsonaro nem aqui está. A grande responsabilidade é do próprio STF. E agora você vai colocar aí no comentário. Você concorda com as ações de Alexandre de Moraes ou você deixa uma crítica para o Alexandre de Moraes? Sua opinião, para mim, com certeza é muito importante. E já que hoje aqui no canal é dia de lavar roupa suja, tem alguém que está numa situação pior do que a de Bolsonaro e numa situação pior do que Alexandre de Moraes. Você não acredita que tem ninguém assim? Então eu trago uma matéria do Terra Brasil para você. O Exército está apanhando nas redes sociais, principalmente de comentários daquelas pessoas que antes eram apoiadoras de Bolsonaro. Ou seja, o Exército agora está totalmente desmoralizado. O que Lula sempre quis. Está desmoralizado pelos patriotas que depositaram no Exército uma confiança e o Exército simplesmente não fez. Já a esquerda detesta o Exército de toda sorte. Múcio está no meio desse fogareiro, desse vendaval. Múcio, que é o ministro da Defesa, indicado por Lula. André Janones e vários outros já querem a cabeça de Múcio. Entretanto, o Múcio falou que não sai e não arreda o pé. E a situação é essa. Lembrando a você que o Exército ainda está em conflito, tá? Em conflito
principalmente contra a mídia também, porque a mídia está atacando muito o exército. Ou seja, hoje quase que não tem uma alma viva para elogiar o exército. Qual a sua opinião também sobre o exército brasileiro? Eu quero saber. Bora lá que tem mais coisa chegando. Bolsonaro disse a Valdemar da Costa Neto que vai voltar para o Brasil só no fim do mês. Vamos lá. Em conversa com Valdemar da Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que vai deixar Orlando para retornar ao Brasil no fim do mês. Ao contrário do que disse Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro não está incomunicável. Apenas reduziu a quantidade de ligações e zaps. Uma das conversas foi com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro disse que vai voltar no máximo até o final do mês. De novo, eu vou extrair o seu comentário aqui. E aí? Bolsonaro volta ou não? Vamos lembrar que Bolsonaro está com os bens bloqueados. Tá? Vamos lembrar que tem um pedido de bloqueio dos bens, tem pedido de prisão contra Bolsonaro. Vamos lembrar que tem pedido também de bloqueio das redes sociais de Bolsonaro. E caso ele chegue no Brasil, a chance disso acontecer é gigante, porque quem vai decidir, você sabe, que é o Alexandre de Moraes. Bora lá, vamos falar agora de Flávio Dino. Um deputado fez um pedido de CPI para investigar o Flávio Dino. Flávio Dino é o ministro da Justiça de Lula. O que acontece? A ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência, ela falou que tinha avisado o ministro da Justiça que iriam acontecer os atos. Foi enviado um ofício para Dino e mais 48 órgãos do governo federal. Então, mal se sabe se o governo federal chegou a repassar isso para o governo do Distrito Federal, que hoje está sendo penalizado por todos esses atos, e isso é importante da gente citar. Também havia um efetivo de 1.800 homens da Força de Segurança Nacional à disposição de Flávio Dino. E Flávio Dino somente mandou para a fronte de batalha ali 150 homens, o que foi insuficiente e ocasionou todo aquele ato. O ministro do Bolsonaro, que se tornou o secretário de Segurança do Distrito Federal, estava de férias durante os atos. E mesmo assim, a sua prisão já foi determinada. E por isso, o deputado quer investigar Flávio Dino. Tá? Segundo o deputado Evair de Mello, é preciso apurar a responsabilidade do ministro da Justiça sobre os acontecimentos no dia 8 de janeiro. O vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, enquanto Bolsonaro estava lá, apresentou um requerimento para a criação de uma CPI para investigar Flávio Dino. Segundo o deputado federal, a apuração é necessária, tendo em vista a ciência prévia e privilegiada do ministro da Justiça e Segurança Pública sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União já fez um pedido de esclarecimento para 5 dias para que a ABIN confirme se realmente ela deu ou não a informação para Flávio Dino. O fato é que uma CPI tem poderes. O poder de investigação da CPI, embora ela seja um órgão do legislativo, tá? São os deputados ou senadores que abrem a CPI para investigar fatos públicos e notórios do executivo. Então, ele tem poder de investigação mesmo que o judiciário. Ele pode definir interceptação telefônica, ele pode definir todos os atos que o judiciário pode. Ele só não pode punir, mas depois que ele tem todos os fatos, ele manda para o judiciário, que efetua a prisão daquele que foi investigado. A não ser que seja um ato ocorrido em flagrante, a CPI pode prender em flagrante. Vamos falar agora ainda de militares. Bora lá. A prisão do comandante da PM, determinado por Alexandre de Moraes, a situação do Flávio Dino aqui, lembra? Que não agiu em virtude das informações que a ABIN deu. O PM, o comandante da PM, é acusado de não ter agido e por isso o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. Entretanto, causou uma comoção entre os policiais e eles estão ameaçando reduzir a segurança em Brasília. Os policiais estão revoltados com o ministro Alexandre de Moraes e estão, inclusive, ameaçando entrar de greve. Mas, enquanto isso,
principalmente do Nordeste, eles encaminharam mais de 650 homens para chegar a Brasília e compor a Força Nacional. Haja vista a ameaça dos militares de Brasília cruzarem os braços, tá? Tá acabando, pessoal. É porque tem muita notícia pra gente trazer. Bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre democracia, resgate da democracia. Então, o que está acontecendo? Sobre as pessoas que apoiaram Bolsonaro, sobre as pessoas que fizeram manifestação de frente aos quartéis, eles estão sendo tratados como verdadeiros terroristas. Por quê? Haja vista que o Ministério Público do Distrito Federal de São Paulo falou, inclusive, que vai aplicar multas coletivas a todo mundo que estava nos quartéis. Em alguns lugares, a PM está indo e buscando essas pessoas, a decisão de Alexandre de Moraes, e já enquadrando a Lei de Segurança Nacional. Mas olha só que fato curioso. Democracia. Uma deputada do PCdoB fala em pegar em armas. Sim, Partido Comunista do Brasil, tá? Durante o ato Pó-Democracia, promovido por partidos de esquerda, na segunda-feira, na Praça da Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, a deputada estadual, enfermeira Rejane de Almeida, do PCdoB, sugeriu pegar em armas contra os fascistas, se referindo aos participantes dos ataques dos três poderes realizados no último domingo. Crédito da matéria Pleno News. Guilherme Boulos, que é deputado federal eleito pelo PSOL, tá? Partido Socialismo e Liberdade, também disse que se Tarcísio não agir, eles vão tirar os bolsonaristas ou os patriotas que estão de frente ao quartel na mão. Se a polícia não fizer, ai do Tarcísio. Ainda tem mais coisa chegando para vocês de informação. Bora lá. O senador Carlos Viana fez uma postagem e mandou um recado direto a Alexandre de Moraes e também ao próprio Lula. Lembrando que Lula, depois dos atos que aconteceram, ele abriu a intervenção federal em Brasília. Afastou a Ibanez, afastou o secretário de Segurança e deu a intervenção. O Carlos Viana votou contrário e escreveu o seguinte: votei contra a intervenção no Distrito Federal. A situação está sob controle e não há mais nada urgente que leve à necessidade de um decreto. Além disso, o afastamento do governador de Brasília por 90 dias, em decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, é totalmente inconstitucional. Se o governo Lula quer, de fato, pacificar o país, que seja com decisões por meio de diálogo e não apenas por manchetes de jornais. Você concorda ou não com o senador Carlos Viana? Lembrando a você que já tem uma série já de pessoas, de deputados e senadores que estão já colocando aí as suas manifestações de indignação sobre tudo que está acontecendo, principalmente em relação a decisões de Alexandre de Moraes e decisões tomadas pelo governo eleito Lula, tá? Embora o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenha dito que, mais do que nunca, eles estão totalmente alinhados os poderes. Vamos aqui para São Paulo. Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo, Lula e o governador de São Paulo se encontraram pela primeira vez de maneira oficial nessa quarta-feira, hoje, no Palácio do Planalto, pessoal. Então, teve um encontro entre Tarcísio e Lula, e Tarcísio já fala em alinhar agendas com Lula para o desenvolvimento de São Paulo. Vocês têm que entender. Quer dizer que Tarcísio é um traidor? Quer dizer que Tarcísio traiu o pessoal de Bolsonaro? Não. Eu garanto para você que, pelo que eu vi, e essa é a minha análise política de tudo isso, Tarcísio foi um dos grandes nomes fiéis a Bolsonaro até o último momento. Entretanto, Tarcísio já reconheceu que não há mais nada a fazer. A ação agora é dialogar, fazer oposição, se possível e necessário for, naquilo que é errado e, lógico, trabalhar. Porque Tarcísio é dirigente de um Estado. E ele sabe bem que se começar a haver um revanchismo, que é uma marca que chegou desde o dia em que se tomou posse, desde o dia que acabou a eleição, o revanchismo é uma marca
registrada desse governo que vem. Então, Tarcísio não quer enfrentar o revanchismo para penalizar o povo do seu estado. E aí você me diz, você concorda com Tarcísio ou não? A sua opinião é importante para mim, como dito. Vamos lá. Por fim, mas não menos importante, o Supremo Tribunal Federal está endossando todas as decisões de Alexandre de Moraes. Hoje foi feita uma postagem por um deputado, Carlos Jordi, que perguntou: Alexandre de Moraes sempre está aparecendo. Cadê os outros 10 ministros do STF? Estão chancelando o que Alexandre de Moraes faz e hoje todos eles, que são os responsáveis por interpretar a Constituição, e eu sou um mero advogado que lê e também tenta interpretar as leis, eu entendo que o voto tem que ser soberano. Mas os intérpretes da Constituição entendem que uma pessoa não eleita do judiciário, por uma decisão monocrática, pode retirar os poderes de um governador eleito. Fazer o quê, né? Gostou do nosso conteúdo? Ficou até o final do vídeo? Coloca que ficou até o final do vídeo para o pessoal ver que o conteúdo é importante. Também me fala o que eu posso fazer para melhorar o conteúdo. O meu intuito no canal é com que você entenda a notícia que você está ouvindo. Você pode ver que eu trago a notícia e tento te explicar, porque eu tenho em minha mente que somente um povo que entende a política pode lutar pelas suas liberdades. E é isso que eu quero passar para você. Então, a sua crítica ou a sua opinião dizendo que está tudo certo é muito importante para mim. Combinado? Um grande abraço, que Deus te abençoe e abençoe a nossa nação. E nós sim acreditamos em dias melhores.